Graça e paz, irmãos. O pastor Isnar convidou agora à tarde para substituí-lo, que ele ia ministrar hoje à noite, mas a Gláucia não estava passando bem e ele está com ela no hospital. E quando ele me chamou agora na tarde, né, falei, Senhor, né, dá-me a tua palavra, né, a gente vai orar. E eu tinha, como a Renata falou, tem a devocional que vem fresquinho na cabeça, né? E tinha feito uma devocional, e eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo na devocional. Quando a gente passa por muitas tribulações, a gente fala assim, e agora, Senhor? O que a gente faz? Né? Mas em Tiago 1:2 fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, nesse dia, às vezes a gente passa por tantas coisas. E cada vez que a gente chega, alguém conta uma história, alguma dificuldade, algum perrengue. E a gente fala, e agora, Senhor? Mas em Isaías 7:9, na parte final do versículo, diz assim, se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. Senhor, eu quero deixar a tua palavra lida, meu Senhor, para que o teu Espírito venha, Senhor, e ministre em cada coração a tua palavra. Porque se lermos somente a tua palavra, Senhor, a letra é morta. Mas o teu Espírito que está nessas letras, Senhor, é vivo e eficaz. Então leva as nossas mentes cativas em Cristo Jesus. E o teu Espírito venha ministrar ao nosso Espírito a tua palavra. E faz-nos entender a tua vontade, para que possamos sair, Senhor, te glorificando, te adorando e sabendo que um dia o Senhor está voltando, meu Senhor. E nós te glorificamos por isso, Senhor. Amém. Se a gente ler esse versículo e se eu perguntar, você se alegra nas provações? Tem um testemunho do irmão Laerte, né, que bateu o sino, mas quando vem o diagnóstico, às vezes a gente não se alegra. Bateu o sino, a gente se alegra. Mas a notícia, vem um choque. Mas a palavra diz assim, considere-se motivo de grande alegria, quando passarem por diversas provações. A notícia, quando vem, a gente leva um susto. E às vezes a gente não se alegra. Mas no decorrer do processo, né, quando vai bater o sino, a gente se alegra, porque venceu. E como a gente vence? A gente vai ver assim que às vezes tem muitas ministrações, muitos cursos para você se autoafirmar, para você ser um sucesso. E a gente ensina os nossos filhos a ter sucesso. Né? Tem que estudar, tem que aprender, para ter uma boa profissão, para ir bem na vida, para ter um bom salário. Mas quando as coisas difíceis, o caos se instala, a gente não tem um curso para vencer o caos. A gente tem um curso para vencer. Mas como você se porta diante de um caos? Diante de uma notícia não agradável? A gente foi preparado para prosperar. E quando você não prospera? E quando as coisas empacam? Se a gente vê a palavra, ele vai dizer que nós temos que ensinar a palavra. E na palavra a gente vai aprender a superar o caos. Senão o Tiago não estaria escrito, considerem por grande motivo de alegria passardes por provações. Estava fazendo tudo certo, da maneira certa. E eles foram mortos. Tiago foi morto à espada. Então, se a gente vê assim, quando Isaías fala, se você não tiver uma fé, você não pode ficar firme. Se o irmão Laertes não tivesse tido fé e perseverado nas 35 sessões, não teria batido o sino. Mas aonde a gente encontra força? Só olhando para cima. E a gente fala assim que
a gente vem no culto, a gente ouve, isso é bom. Mas na palavra, você lendo, o Espírito Santo vem junto com você e vai te ensinar as Escrituras. E vai te ensinar você a ser fortalecido na fé. Vai te dar diretrizes para que você tenha o que fazer e como fazer. Sei que quando a Renata também ministrou, falou assim, o que ela ministrou? O que estava mais fresco na cabeça? A devocional que ela fez. O que você vai compartilhar do frescor desse dia? Se a gente liga a televisão, a gente fica estarrecida com a chacina, com aquela guerra do narcotráfico do Rio de Janeiro. Não acho uma chacina, foi uma guerra. Mais de 100 pessoas mortas, mais de 100 presas. Mães chorando, esposas chorando. Mães que perderam os filhos por narcotráfico. E soldados que foram combater e morreram. Como que a gente faz para se manter firme na palavra do Senhor? Como que a gente faz nessas situações? Como que eu vou julgar? E Deus fala, não te chamei para julgar. Te chamei para crer. Então, quando a gente aprende a superar esses momentos de caos, se a gente não aprender a gente superar, a gente vai ter frustrações. E a gente pode alimentar as frustrações. Mas quando a gente vai na palavra, o Senhor vai dando a direção para você não ser frustrado. Porque os planos do Senhor não são frustrados. Você pode estar passando por uma químio, pode passar por uma rádio, pode passar por problemas financeiros, pode passar com problemas com os filhos, com problemas na escola, mas o Senhor, na palavra, vai te dar direção. Eu estava com meu pai internado, meu pai, sexta-feira vai fazer 96 anos. Então a saúde vai e volta, né? E o Senhor foi tão maravilhoso que Ele vai levantando pessoas para te dar palavra de fé, de esperança, de direção. Tem uma discípula que estava assim, eu estava voltando do trabalho, Tânia, eu parei no terminal do Cabral, eu moro pertinho, ela falou, eu desci e fiquei na frente do teu apartamento orando por você, porque o Senhor fala assim, ela vai passar por uma luta agora. Eu desci do ônibus, ele falou, 3 vezes o Senhor falou, Tânia, na cabeça dela, Tânia, falou, vou orar por ela. Orou, foi trabalhar e na volta ela, Tânia, passando o terminal, ela parou, desceu, parou na frente da minha casa e ficou orando. Depois eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu só estou orando por você. Né? E o Senhor vai levantando pessoas. Aí quando ele entra no hospital com um quadro de septicemia, queriam ir para a UTI, aí depois ele muda o quadro. Aí ela ora para mim, a Kátia liga para mim e fala assim, Tânia, reviravolta, tem sentido para você? Falei, todo. Ele entrou com um quadro de septicemia, vindo de ambulância, saiu andando e falando, e não foi para a UTI. Não deixei ir para a UTI nem entubar. É uma reviravolta. Os propósitos de Deus eu não sei todos, mas eu sei que se a gente depender do Senhor, Ele faz uma reviravolta na nossa vida. A gente pode continuar com dor, pode continuar limitada com o auxílio de uma bengala. Mas o Senhor quer que a gente olhe além da circunstância. O Senhor quer que a gente faça as coisas certas, da maneira certa, na hora certa. E como eu vou fazer se eu não parar na frente do Senhor e não olhar para Ele e falar, eu preciso de Ti. Eu não sei o que fazer. E quando eu estava orando agora à tarde e abri a Bíblia, e quando eu fui ler o Isaías 7:9, aí tinha uma referência que era 2 Crônicas 20. E tem toda uma direção que Deus vai dando. Era para Josafá. E ele fala assim, algumas chaves que a gente precisa fazer para a gente vencer.
Porque a palavra de Deus nos lembra que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Porque nas tribulações, ela desenvolve perseverança, caráter e esperança. E alguma das coisas que a gente vê hoje no nosso mundo é falta de caráter. As pessoas não têm mais caráter. Mas a perseverança vai desenvolver o caráter. Está tendo na escola de líderes, sabe que o segundo módulo vai falar muito sobre caráter. Porque as pessoas não aprendem. Mas a palavra de Deus ensina que nós precisamos ter o caráter de Cristo. O que Deus faria no meu lugar, é isso que eu tenho que fazer. Então, a gente sabe que o sofrimento faz parte da vida. E na Bíblia a gente vai encontrar vários exemplos de pessoas que sofreram e souberam como tomar a direção certa. O que fazer certo, da forma certa. Como eu vou falar nessa circunstância, com uma voz firme, posso confrontar sem enfrentar. E a gente vê assim que muitas pessoas que cometem suicídio, elas na verdade não querem morrer, elas só querem se ver livre da dor. E às vezes a gente, para ser livre da dor, a gente faz coisas impensáveis. E não é o que o Senhor quer. Porque na dor, Ele fala, eu vou te desenvolver a perseverança. 35 sessão, é perseverança. Vai aguentar o mal-estar? É perseverança. Eu vou te dar um caráter. Meu irmão Laerte fez uns folhetos e nas 35 sessões ele distribuiu e pregou. Por quê? Eu tenho a esperança. Porque se o meu corpo não for curado, Cristo vai ser anunciado. Essa é a esperança. Onde está Deus? Onde está Jesus nessa circunstância? Eu só tenho que livrar do sofrimento? Mas eu perco o foco, que é aonde Jesus está. Eu perco o foco de anunciar que Ele vai voltar. Que nós temos uma eternidade. Além desses perrengues que a gente passa aqui. E quando a gente vê, eu fui vendo lá em 2 Crônicas, algumas coisas que a gente faz. Quando o medo vem, quando a aflição vem, quando a angústia vem, o que eu faço? No versículo 3 fala assim, então Josafá temeu. Homens de Deus também têm medo. E pôs-se a buscar o Senhor. Então a nossa chave é o seguinte, você está com medo de alguma circunstância? Então busque ao Senhor. Fala para Ele do teu medo. Tenho medo da morte, tenho medo do desemprego, tenho medo da dor. Eu tenho medo do comunismo. Eu tenho medo da guerra. Eu tenho medo da família ser desfeita. Qual o teu medo? Então, hoje é um culto de oração. Então, a gente tem que aprender aqui como não vou me apresentar a Deus. Se hoje eu quero me apresentar a Deus, eu estou com medo. A minha netinha foi embora chorando. E eu falava para o meu filho, estou preocupada, porque ela veio ontem às 9 da manhã, quando a mãe deixou em casa, e foi embora hoje à noite, foi embora chorando que não queria ir. Falei, meu amor, você não viu a mamãe nem ontem nem hoje, tem que dormir com a mamãe. Fique esperta, eu falei para o meu filho, observa, alguma coisa está acontecendo. Então, eu chego aqui e falo, Senhor, estou com medo, alguma coisa está errada. Como uma criança de 5 anos não quer ir dormir na mãe? Casa de vó é bom, mas casa de mãe também tem que ser. Então, o que a gente faz? Há uma chave de oração. Estou com medo? Fala para Deus. Entrega para Deus o detalhe da circunstância. Sabe detalhe? Chorou, alguma coisa está errada, estou com dor, alguma coisa está errada. Eu lembro do pastor Nevair que falava assim, nunca ore para tirar a dor. Falei, por quê? Porque isso é um sinal. Se você tira o sinal, você não vai saber. Não ore para tirar a febre,
É um sinal. Você está pedindo para tirar o sinal? Então é o sinal, você ora o sinal. Ó, tem uma febre, tem uma dor. Vamos descobrir a causa? Para tratar. Aí temeu, você conta o medo. Este é o meu medo. Essa é a minha circunstância. Então eu vou buscar ao Senhor. Eu vou apregoar um jejum. Eu vou ficar diante de Ti até eu entender. Fala, Senhor, me ensina, assim como 2 e 2 são 4. Mas ensina bem clarinho, devagarzinho, que eu sou lenta. Né, que eu possa entender o que o Senhor quer fazer. Aí no 4, versículo 4, fala assim, e ele ajuntou para pedir socorro ao Senhor. A gente não tem que ter vergonha de pedir, socorre, Senhor. Socorre, eu preciso de um socorro. Isso não é vergonha. Socorre-me, Senhor. Eu estou te buscando porque eu estou te pedindo um socorro. E no 8 ele vai falar assim, clame na angústia e Deus te ouvirá. E te livrará. Essa é a esperança. Não fala que nós temos que, na tribulação, vai desenvolver perseverança, caráter e esperança. Se você clama, baseado na palavra, Senhor, está escrito aqui, eu estou orando o que está escrito aqui, eu creio no que está escrito aqui, então eu estou clamando porque eu estou com uma angústia, e eu sei que Tu está me ouvindo, e vai me livrar. Eu ainda não vejo, mas eu sei que Tu vai me livrar. Essa é a fé. Pega a chave. Aí a gente vai caminhando, eu só vou pegar só o que está falando de oração. No 12 fala assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Sabe quando você vai perdendo a força, porque os problemas são tantos, às vezes é seguido. Às vezes os boletos vão amontoando, e a entrada vai diminuindo. E você fala, como Senhor, tem uma grande multidão de boletos aqui. E a minha renda está pouca. Mas perante Ti eu estou entregando todos esses boletos. Porque o Senhor é um Deus que vê e provê. Porque nos dias maus não serão envergonhados. E nos dias de fome terão fartura. Declara a palavra. Anda e vai declarando. Até o teu espírito crê na palavra. O Espírito do Senhor vai vir sobre você e vai te levar a textos bíblicos, e você vai comer aquele texto bíblico até que você fale crendo e você vai ver. Porque fala assim, se vocês tiverem fé firme, poderão ficar firme. Então vai declarando a palavra, que vai te fortalecendo, você vai ficando firme, e as coisas vão acontecendo. Porque você perseverou. Então tem porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que nós vamos fazer, porém os nossos olhos estão fixos em Ti. Tem uma grande multidão de problemas, Senhor. Tem muitas coisas para ser resolvidas, mas eu quero fixar os meus olhos em Ti e não quero desviar os meus olhos de Ti. Porque o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí a resposta vem. Não desvie os olhos do Senhor. Pedro, quando andou sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou as circunstâncias e olhou o vento, hoje estava ventando bastante na hora que a gente veio, né? Quando você olha pelo vento e fala assim, hoje eu não vou não. Está ventando muito. Quando você olha para o vento, você paralisa, você afunda. Mas quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas, você não afunda. Você vai ao encontro de Jesus. Então o que a gente tem que fazer é fixar os olhos em Jesus. Fixa os olhos em Jesus. E vai entregando, e vai entregando, e vai entregando o que você está passando. Detalhe por detalhe. Deus é um Deus de detalhe.
Às vezes a gente não tem as coisas porque a gente não entregou tudo. Faltou um detalhe. Faltou um detalhe. E o Senhor vem e fala assim: não temas, nem te assuste por causa desses grandes problemas, por causa dessa multidão de confusão, por causa desses exames todos alterados. Porque a beleza não é vossa, mas é de Deus. Permanece firme. Pega os teus exames e entrega para Deus. Olha aqui, Deus, está tudo alterado. Algumas coisas eu tenho que fazer, porque ele fala: permaneça em pé com os olhos fixos, que amanhã, uma vez eu fiquei com tanta raiva de Deus, quando ele falou para mim: amanhã farei grandes coisas. Falei: preciso de hoje, amanhã é longe. Mas ele continua falando, ele é imutável. Permaneça firme, com os olhos fixos em mim, que amanhã eu vou fazer. Hoje, nós temos que ficar firme, com os pés firmes na palavra, declarando a palavra, lendo a palavra, orando a palavra, porque amanhã Ele vai fazer. O amanhã é o nosso tempo de preparo. Se Ele fizer no instantâneo, a gente não desenvolve o caráter. A gente vai ficar arrogante. Porque quando tudo vai bem, a gente fica arrogante. Porque eu fiz e aconteceu. Porque eu falei, viu? Aconteceu. Mas quando a gente espera no Senhor, com os pés firmes na palavra, a gente se humilha perante o Senhor. Porque a gente vai ver aqui que depois ele vai se prostrar diante do Senhor. Por isso é o amanhã. Você vai ter o tempo de você ficar firme. E depois no 18 vai falar: e se prostrou com o rosto em terra. Sabe o sinal de humilhação? Eu me rendo, Senhor. Eu já entreguei os meus problemas, eu já entreguei as minhas circunstâncias, já entreguei a minha saúde, já entreguei a minha casa, já entreguei o meu emprego, já entreguei a igreja, já entreguei os pastores. Agora eu me prostro diante de Ti, para Te adorar e Te louvar. Quando a gente vem aqui, a gente primeiro adora e louva, o Senhor vai falar e a gente vai entender o que Ele está falando. No meio dos louvores, as coisas acontecem. Mas às vezes a gente só está cantando, mas não está adorando nem louvando. E o Senhor está falando: eu estou esperando você me louvar. Eu estou esperando você me adorar. Para que você entenda quando eu fizer as coisas. Porque quando você entrar na peleja, não é você que vai lutar. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estáis em pé e vede a salvação que o Senhor vai fazer com você. É nesse nível de fé que a gente quer orar hoje. Você vai parar e falar: o Senhor vai vir, o Senhor vai pelejar. E eu vou ver a salvação que o Senhor vai fazer na minha vida, na minha família, na minha empresa, na minha escola, na minha igreja, aonde os meus pés estiverem, o Senhor peleja por mim. Então a gente se prostra, adora a Deus, porque a gente já lançou diante dele os nossos problemas e já reconhecemos que é Ele quem faz. Então a gente adora a Deus, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. E no versículo 20 vai falar: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se a gente vem aqui para a gente adorar e para ouvir do Senhor a mensagem dEle, é porque a gente crê nele. Mas a gente precisa desenvolver essa fé. Desenvolver a nossa segurança no Pai. E crer na palavra que Ele tem falado nessa igreja. Porque a gente prospera no crescimento do Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É a bondade do Senhor, a bondade refinada. Aquela bondade pura. Aquela bondade mais fina.
aqueles doces finos às festas, aquela bondade delicada. Ao tempo que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, o Senhor se levantou e deu a vitória. Deu estratégia de como vencer. Não deu só a vitória. Deu uma emboscada, lutaram nação contra nação, entre amigos e amigos, e o povo dele teve a vitória. O Senhor dá uma estratégia, mas para isso a gente precisa se prostrar em adoração e louvor. Mas a gente só consegue se prostrar quando a gente já entregou aquilo que nos aflige, confiando que Ele é o Deus que nos conhece, que nos formou e que quer desenvolver em nós um caráter, uma intimidade, para que a gente possa ter uma intimidade com Ele, que a gente possa confiar e permanecer firme nele. Amém? Eu queria que é um culto de oração. Queria que a gente tivesse esse tempo. Nós somos em poucos, né? Que a gente pudesse vir ao altar, para que a gente possa orar. Orar pelos pastores, orar pela igreja e orar por nós. Orar um pelos outros, declarando que a gente é firme no Senhor. Assim como, vamos seguir essa sequência aqui, da gente ter um tempo de você confessar ao Senhor a tua necessidade. Porque cada um tem a sua necessidade. Mas crendo que você vai permanecer firme, em pé, até que o Senhor fala assim, pronto, agora você se prostra em adoração, aposta em louvor, que eu estou te dando a estratégia para a vitória. Amém? Renata quer ajudar aqui na oração? Kátia, vamos orar? Senhor, nós queremos entregar agora, dar esse tempo, Senhor, enquanto estou ministrando um louvor, Senhor, para que cada um possa se entregar diante de Ti, as suas necessidades, os seus problemas, as suas aflições, as necessidades pessoais, familiares, da igreja. Deixar os enfermos, Senhor, diante de Ti.